boa noite. A graça e a paz de Jesus a todos vocês. Amém. Como que vocês estão? Todos bem? Amém? Estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Até peguei meu óculos, né? Porque convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar todo o capítulo, mas aí nós vamos por partes. Amém? A gente vai ler um pouquinho. O tema é meio estranho, né? Eu acho que vocês falaram assim, ué, uva doces ou azedas? Mas depois, conforme nós formos estudando, vocês vão entender, né, o motivo dessa pergunta. Amém? Conseguiram abrir o livro de Isaías, no capítulo 5. Primeiramente, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Diz assim: a canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas? Quando eu esperava as uvas boas, pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca e para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuvas sobre elas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O livro de Isaías, eu vou dar um breve resumo, né, do que fala, né? Isaías todos conhecem, né? O profeta Isaías, um profeta muito usado por Deus no Antigo Testamento, né? E o livro de Isaías, eu convido os irmãos a lerem, viu? Porque é um livro muito edificante para as nossas vidas, né? E ele fala sobre esse livro, é o 23º livro da Bíblia. Neste livro, podemos conhecer as profecias de Isaías para o povo de Israel. Primeiramente, para o povo de Judá, que estava enfrentando dificuldades e passando por tempos de rebeldia. Ao longo dos 66 capítulos, o profeta deixa clara a mensagem de que as bênçãos de Deus virão para aqueles que se arrependerem. Mas caso a rebeldia do povo continue, sofrerão com punições. O reino estava sendo ameaçado de destruição pelos egípcios e assírios, mas Deus não permitiu que esse mal atingisse os israelitas. Essa mensagem deixada por Isaías ao povo de Israel é a de que o Messias, né, Jesus, viria para salvar a todos. Com a vinda, Israel estaria segura e em paz. Ele governaria com justiça.
Além disso, mostra que, devido aos nossos pecados, o Messias passaria por sofrimentos para que todos estivessem a salvo. Né? E Isaías, ele era conhecido como um profeta messiânico, né? Porque as profecias que ele falou se cumpriram, né, no tempo de Jesus, e algumas irão se cumprir ainda. E fala de um Jesus, né, servo sofredor, no Isaías 53. Isaías também fala muito dos atributos de Deus e de um Deus amoroso, cuidadoso, né? Então Isaías ele tinha essa intimidade, né, com Deus. E quando ele ia falar de Deus, ele sempre falava: "Ai, meu Deus é maravilhoso, aquele que reina, aquele que", né? Então ele era um Deus assim, ele era um homem que tinha essa intimidade com Deus. Amém? Então nós lemos os versos de 1 a 7 e conta, é uma parábola, né? Na verdade, é um cântico ou uma parábola. Assim como no Jesus, ele falava ao povo, né, através de parábolas, nós vimos aqui que Isaías também, né? Então a gente via que eles tinham esse costume de falar em parábolas. E Isaías, ele começa, né, com esse cântico, com essa parábola, comparando Deus, né, com um viticultor e Israel com a vinha. Então, ele, como vimos, né, nesse cântico, ele fala, né, meu amigo. Então, ele já começa falando que Deus é o amigo dele. Ele tinha uma vinha, né, na encosta. Então, eu não sei quantos aqui, eu vejo que meu marido, ele gosta de plantar, né? Então, a gente vê assim, quem gosta de plantar, aqui está falando de um viticultor, né, contando a história do viticultor que cuidou, né, preparou a terra, né, pegou as melhores vinha, né, e plantou, cuidou, tirou todas as pedras que tinham lá, né, colocou aqui, ele fala, né, cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras e construiu a torre, né, para tomar conta, para que nada, né, destruísse essas uvas, né, essas videiras. Então, ele fez tudo isso, né, essa história, né, essa parábola, e o viticultor. Ele fez tudo isso para quê? Para que essas uvas, né, para que dessem uvas doces, né, uvas boas. Mas, quando ele chegou o tempo de colher, ele foi lá e o que tinha? Uvas azedas. Né? Então, Isaías, ele contou essa parábola, comparando aqui logo no versículo 7, ele fala, né? Pois bem, essa vinha é o Senhor dos exércitos. E a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Né? Então, Deus, ele era o viticultor e o povo de Israel era a vinha. E todos conhecem como que o povo escolhido de Deus começou. Né? Desde de Abraão, Deus escolheu Abraão para que ele formasse a nação. E foi através de Jacó, né, formou as 12 tribos, e aí, né, todos conhecem a história. Só que com o passar do tempo, o povo, mesmo vendo o cuidado de Deus, né, a gente vê assim, naquele tempo, no deserto, a gente via o cuidado de Deus, né, dando maná, cuidando lá do sol, da noite, na fria. Então, a gente via assim, esse cuidado de Deus com esse povo. Só que o que aconteceu? Né? Ele foi indo, o povo foi cada vez mais se corrompendo. E Deus esperava que esse povo respondesse, né, aquilo que ele queria, que era um povo obediente à sua palavra, um povo que ia se multiplicar e obedecer aquilo, a sua palavra. Mas o que aconteceu? Cada vez mais o povo foi se corrompendo. E ele também, trazendo para os dias de hoje, né, a gente vê assim, em nossas vidas,
Deus, ele nos escolheu, né? Cada um de nós aqui, graças a Jesus, nós somos o povo escolhido de Deus também, através do sangue de Jesus. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos parte também desse povo, não só o povo de Israel. Mas hoje eu trago uma pergunta para vocês: como que está a sua vida, né? Deus, ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, né? Nos dando o ar que respiramos, o pão que nos alimenta, as roupas para vestirmos, né? Ele tem nos cuidado em cada detalhe. E Deus, ele está esperando isso de nós, né? Ao mesmo tempo que ele esperava do povo de Israel, que um povo que obedecesse a sua palavra, que cumprisse o seu chamado, Deus espera isso de nós, né? Se nós estamos também tendo frutos doces ou azedos, né? Os nossos frutos, que fala os frutos do Espírito Santo que habitam em nós, Deus, ele vem transformando as nossas vidas de glória em glória, né? A partir da palavra, assim como vocês estão aqui nessa noite, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E isso é o cuidado de Deus em nossas vidas, né? Ele está nos preparando para que nós cumpríssemos o chamado dele e também para que a gente possa estar junto com ele. E isso que não aconteceu com o povo de Israel. E aí a gente vê que Deus, ele vai fazer o quê, né? Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, julguem mim e a minha vinha. O que mais eu poderia fazer que não teria feito, né? Deus fez tudo para o povo de Israel. Mas o que ele podia fazer mais, né? Além de ter dado profetas para falar, né, da palavra, reis, juízes, né? Então a gente, com esse passar do tempo, nós vemos tudo isso, cuidado de Deus. Mas o que ele podia fazer mais, né? Eles estavam perguntando aqui. Então ele fez de tudo, mas o povo, o que só fez, né? Então, por que produziu só uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que o que eu vou fazer com a minha vinha. Olha, agora vem a mão de Deus, né? Com o povo de Israel, e nós possamos pegar para nossas vidas também. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. E as ervas daninhas que crescerão nela, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre elas. Então, o que eles fizeram, né? O povo só fez desobedecer a Deus. E aí agora vem no versículo do 8 até o 20, nós vamos ler, chegou os ais, né? Não sei se quando eu tenho criança, quando tinha o meu filho, falava, ai, 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 né? Se você fizer isso, ai de você se você fizer isso. Não sei se vocês usaram essas palavras, né? Ai de você. E Deus vai falar também aqui, no livro, o profeta Isaías vai usar esse termo também, ai. Amém? Vocês estão com a Bíblia aberta? Vamos ler? Ais e os julgamentos. Ai de vocês que adquiriram casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Um momentinho que eu estou tentando sincera. Um momentinho. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo.
Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra das suas mãos, que suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, e o seu barulho e os que os divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. 18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que os vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. 20. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Até aqui. Aqui nós estamos vendo os 6 ais, né, que Isaías, né, profetizou para o povo, né, de Judá. Na verdade, nós sabemos que os profetas, eles são boca do Senhor, né? Então, o Senhor profetizando, né, falando ao seu povo. E com isso nós também iremos aprender. E o primeiro ai fala do ai do avarento, do ganancioso. Naquele tempo, né, haviam aqueles que eram mais da elite, que tinham mais poder aquisitivo, eles começaram a comprar muitas terras, né? E, na verdade, comprar terras não é um pecado, né? O pecado deles era a ambição, o egoísmo, porque eles queriam só para eles. E proprietários ricos que compravam ou adquiriam terras que pertenciam a pessoas que tinham menos poder aquisitivo, né? Então, eles eram egoístas, né? Queriam só para eles, porque eles queriam, tipo, comandar, né, aquele lugar. E Isaías, ele revelou isso, né, que estava acontecendo. E nós temos sido avisados do pecado, né, dessa avareza, né, que nós não podemos ser avarentos. Precisamos considerar, né, que a resposta de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 12, fala assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A palavra de Deus já diz, né, onde que está o seu tesouro, né? Está o seu Deus, né? Então, lá nós vemos aqui que o povo, ele não estava prestando atenção em Deus, né? Porque a palavra de Deus fala, né, que a gente não pode ser. Mas eles conheciam os mandamentos do Senhor, mas eles estavam distantes de Deus, e então eles estavam agindo dessa maneira. Então, o primeiro ai são para essas pessoas, né? Os avarentos, os gananciosos, aqueles que são ambiciosos, que querem egoístas, que só querem as coisas para ele. E como cristão,
né? Como nós, cristãos, nós não podemos, né? Nunca possuir um desejo de bens materiais que levem a tirar vantagem sobre os outros, né? Nós vemos que muitas pessoas, eles, tipo assim, como que eu posso falar? Né? Que levar vantagem em cima dos outros, né? Infelizmente, eu conheço pessoas que são assim, mas a palavra de Deus já fala, né, que nós não podemos ser desse jeito. O cristão, né? Então, se você está falando que é cristão e está agindo dessa maneira, nós precisamos tomar cuidado. No livro de Provérbios, no capítulo 20, no capítulo 22, no versículo 16, diz assim: o que oprime o pobre para se engrandecer a si ou ao que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, a gente vê assim que muitos acham que está tendo a vantagem, né, de estar ganhando, mas vai chegar o tempo em que Deus vai falar, né, certamente esse vai empobrecer. Nenhuma pessoa avarenta, idólatra, né, tem qualquer herança no reino de Deus. Está escrito isso em Efésios, no capítulo 5. Que o avarento e o idólatra não receberá, né, o trono dos céus, não entrará no reino dos céus. Amém? Então, nós precisamos ficar atentos, né? Se você conhece alguém assim, que você possa também alertar essas pessoas, né, sobre esse pecado. O segundo ai, né, que Isaías fala, é do ai do carnal. O 5, do 1 ao 17, né? O álcool mencionado como exemplo específico. Infelizmente, nós sabemos que a bebida, né, acaba com a pessoa. Eu conheci várias pessoas assim que eram boas, mas a bebida acaba com a pessoa, né? E aqui eles estavam bebendo muito, né? O povo de Israel, tudo era festa, né? Naquela época eles bebiam muito vinho e eu assistindo que às vezes a gente fica lendo a Bíblia, você às vezes tem alguma dificuldade em imaginar, mas a gente assistindo essas novelas, né, que tem na Record, a gente vê como que era, né, o povo nessa época. Então, eles gostavam muito de festa, qualquer coisa era motivo de festa, de beber, né? E aí, só que eles deixaram levar por essa bebida. E a palavra de Deus fala que nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos ser contaminados, né, por essas coisas. As pessoas que praticam as obras da carne, também fala, não herdarão o reino dos céus. Em Gálatas 5, 19 e 21, fala sobre isso. Então, as lições ensinadas por Isaías podem ser aplicadas para a gente hoje, né? Que a gente possa, que aqueles que possuem um enorme desejo de satisfazer os desejos da carne, né, não herdarão o reino dos céus. No terceiro ai, fala assim, o ai dos cativos do pecado. Né, Isaías escreveu a respeito daqueles cujos pecados eram tão numerosos que seus pecados teve que ser colocados em carros puxados por uma corda. Né? Dizemos aqui, ó, no versículo 18. É interessante a gente ver isso, né? A gente fala assim que o pecado era tanto, né, que podia ser puxado, né, por uma corda. Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos ler aqui, ó. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E ainda, eles são... a gente vê assim que esse povo ele era tão... não temia a Deus, que olha o que eles falaram aqui no versículo 19. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que vejamos que se cumpra o plano dos santos de Israel para que o conheçamos.
né? Então, o povo estava tão preso aos seus pecados que ainda zombava de Deus, né? Zombou naquele momento que Isaías falou sobre esse ai, ainda eles falaram, né? Então, que esse Deus, né, se apresse para a realização dessas coisas que ele está falando que vai acontecer, para que nós possamos o conhecer. Né? Então, a que ponto, né, o povo de Israel estava? Né? O povo de Israel estava tão cheio de pecados que eles não tinha esse temor a Deus. E essas pessoas estariam amarradas, né, presas nos seus pecados. Salomão, né, um sábio usado pelo Senhor, ele escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo 22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Olha, né, que Salomão já estava falando, né? Deus já estava falando sobre isso. Então, as pessoas que são indiferentes ao seu pecado, eventualmente caem sobre o poder do pecado. A gente vê assim, a palavra de Deus já fala, né? Aquele que diz que não tem pecado já é um pecador, né? Então, nós precisamos estar atentos a nossos pecados. Eu sou uma pecadora, eu sei que eu tenho pecados, e eu vejo que essa palavra veio de encontro ao meu coração também, né? Eu estava comentando acho que comentei na quarta-feira com a Ayrton, né, sobre que eu estava preparando a palavra de Deus, e de repente Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu falei, ai, né? E aí eu comentei com a Karina, que a Karina comentou também falando do aquele pastor Luciano Subirá, né? Que ele também tinha preparado uma mensagem e de repente na última hora Deus falou, não é isso que você vai falar, é isso que você vai falar. Aí ele, ai meu Deus, me ajuda então, né? Então aconteceu a mesma coisa. Eu tinha mais ou menos preparado e Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu creio, né, que Deus quer transformar a minha vida, assim como Ele quer transformar a vida da sua igreja, da igreja. Porque Deus, Ele nos ama tanto, né, que Ele quer nos transformar. Em 1 Coríntios fala, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, né, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A palavra de Deus diz, né? Então, as pessoas dessa época de Isaías faziam essa zombaria com Deus, né? Zombou de Deus, e porque eles estavam presos aos seus pecados. Agora é o quarto ai. Ai dos que fazem confusão moral. Isso está no versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quando a incredulidade toma conta, né, das nossas vidas, né, todos os valores são virados de cabeça para baixo. Não sei se vocês perceberam, né? Hoje, eu creio que naquele tempo, para eles consideravam que o Deus falava que era mal, para eles era bem. Mas, e o que era bem, né, eles falavam que era mal. Então, eles estavam tão assim, em pecados, que para eles acharam aqueles que era bom, mal, e o que mal era bom. Né? E a mesma condição existe na nossa sociedade hoje. Né? Infelizmente. É um exemplo que eu posso falar para vocês. Por exemplo, a palavra de Deus fala que o aborto, vou dar um exemplo do aborto. A palavra de Deus fala que o aborto é um assassinato. Mas a sociedade fala que não, né? Fala que a mulher é uma escolha da mulher, se ela quer ter filho ou não. Então, olha a distorção já que está acontecendo, né, no nosso tempo. Outra coisa também que fala, né, do homossexualismo.
A palavra de Deus fala que é repugnante isso que acontece, né? Que é a abominação. Mas a sociedade fala que não. Isso já está começando lá desde os pitiquinhos, né? Que fala que diz que eu estava vendo um testemunho de uma pastora que acho que ela estava conversando com a amiga dela da escola, né? Assim, das coleguinhas da escola. E ele falou assim que a pessoa, né, a criança, não é para você colocar azul nem rosa. É para você deixar uma cor neutra. Porque quando ela crescer, ela vai escolher o que ela quer ser. Porque se você coloca um rosa, então quer dizer que você está falando que ela é uma menina. E se você coloca azul, você está induzindo a ele ser um menino, né? E aí ela ficou assustada. A mulher falou assim, a pastora falou, nossa, né? Está acontecendo isso? Ela falou, está acontecendo isso na escola do meu filho, que não é para mim colocar roupa cor-de-rosa na minha filha. Porque depois, quando ela crescer, ela vai escolher se ela vai querer ser uma menina ou ela vai querer ser um menino, né? Então, as coisas já estão acontecendo. Naquela época já acontecia, né? Hoje também, né? Podemos trazer para o nosso tempo de hoje, que aquilo que Deus fala que é mal, as pessoas falam que é bom. Aquilo que é bom, as pessoas falam que é mal, né? E são as possíveis razões para a incredulidade de acontecer o pecado. O que foi nos dias do profeta pode ser as mesmas razões porque as pessoas hoje não reconhecem o pecado pelo que ele é. Medo, né? Muitas vezes é medo de ofender os outros, justificar os nossos mesmos, ignorância, para fazer os outros sentir-se bem em vez de culpados e fazer nos sentir confortáveis com aquilo que nos preocupam, né? Então, muitas vezes nós deixamos de falar, né, a palavra de Deus, deixamos de instruir a pessoa no caminho certo. Por quê? Por causa de medo, de repente, eu vou ferir aquela pessoa. Mas eu creio que se a gente falar com amor, né, nós precisamos instruir com amor, né? Não podemos deixar que as pessoas possam entender, né, o que é bom. A palavra de Deus já diz, a palavra de Deus condena, e nós não deixarmos as pessoas acharem que é normal as coisas acontecerem, né? O quinto ai que Isaías diz ai dos que concebem as suas próprias normas. Versículo 21. O primeiro pecado foi provocado pelo desejo do próprio padrão do certo e errado. Né? Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás disse a ela que se comesse, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seu pecado, junto com Adão, teve consequências fatais, né? Muitos hoje negam a palavra de Deus e tentam desenvolver as suas próprias normas. Nós vemos que muitas igrejas hoje estão distorcendo a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque muitas vezes você pode ir em alguma igreja, ou conversar com algum pastor, ou conversar com algum irmão, e esse irmão falar uma coisa que não está dentro da palavra de Deus. Né? Ele achar que está certo aquilo. Né? Eu não posso dar muitos exemplos aqui, mas eu creio que vocês conhecem alguém. Né? Alguém que pode chegar e falar assim, não, filha, né? Pode fazer isso porque é normal. Mas se a palavra de Deus está condenando, nós precisamos estar atentos, né? Aquilo que Deus está falando conosco. Muitos hoje negam a palavra de Deus e tentam desenvolver as suas próprias normas, né? Deus espera que os homens discernam entre o bem e o mal. Mas o que nós precisamos, né, saber, né, do nosso alimento de todos os dias, a palavra de Deus. E nós precisamos exercitar constantemente, todos os dias. Amém? Agora nós vamos para o sexto ai. Ai dos que corrompem a justiça.
Os que eram capazes de executar a justiça de forma justa, naquele tempo, os homens, né, a sociedade, aqueles que eram da alta sociedade, eles se corrompiam, né, por causa do dinheiro. E eles, por exemplo, se a pessoa fez alguma coisa errada, mas ele, né, pagasse, ele estava, né, aceitando suborno. Então, eles, de repente, por exemplo, dando o exemplo de hoje, nós vemos tantas pessoas que matam, pessoas que roubam, mas vão lá, né, pagam, e a pessoa lá aceita o suborno e libera, né? Pode ir e tal. Nós estamos vendo isso acontecer, né? Tantas pessoas aceitando, né, esse suborno por causa do dinheiro. Então, eles estão o quê? Corrompendo a justiça, né? Eles estão fazendo eles próprios a justiça. Então, Isaías também está falando sobre esse ai dessas pessoas que estão fazendo isso. Eles colocam um valor maior em dinheiro do que a verdade que está sendo estipulada. E tudo isso que Isaías, né, disse desses 6 ais, nós precisamos tomar, né, para nossas vidas, porque nós sabemos que a ira de Deus vai se levantar. Amém? Agora vamos ler, continuando. Agora nós vamos falar sobre a ira de Deus. Vou aqui. Pronto. 24. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Senhor de Israel, do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar de tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa, nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparadas, todos tortos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras. As rodas dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como de um leão, rugem como leão ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e o arrastam, sem que ninguém possa livrá-lo. Naquele dia, rugirão sobre Judá, como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia. Será obscurecida pelas nuvens. Amém? Então, a ira do Senhor, né, se acendeu sobre o povo de Israel. Mas isso não foi só um capricho, mas sim uma resposta do quê? Da infidelidade, né, do seu povo ao seu pecado. E Deus havia chamado Israel para ser o quê? Uma nação santa, né, justa, mas a nação havia se desviado do chamado, recusando a se arrepender. E por isso o profeta fala de nações estrangeiras que iam se levantar contra Israel. Então, nós vemos aqui que a ira do Senhor, ela se levantou contra o povo de Israel.
né, naquele tempo, porque ele permitiu que o povo fosse cativo, né? E assim como Deus, ele pode permitir que as coisas possam acontecer em nossas vidas também, né? Mas o que mais importante que a palavra de Deus fala aqui, que nós precisamos o quê? Nos arrepender, né, dos nossos pecados. Porque Deus, ele enviou Jesus para morrer, para pagar pelos nossos pecados. Então, a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados, né, Deus é fiel e justo para perdoar. Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Nós somos o povo escolhido de Deus, graças a Jesus. E eu creio que essa palavra, né, do capítulo 5 de Isaías nos desafia a avaliar, né, como que está nossas escolhas, né, as nossas ações à luz da palavra de Deus. Eu quero deixar isso para vocês, para a igreja, para vocês aí que estão em casa também, que vão ouvir a palavra. Eu creio que não sou a Kemi que está falando, né? Porque eu não tenho capacidade para falar todas essas coisas. Mas é a palavra de Deus que está falando, né? Para nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela está sendo proclamada nessa noite. E eu creio, né, que alguma coisa, né, que nós podemos pegar para nossas vidas, né? A gente avaliar como que está a minha vida com o Senhor, né? Ele nos lembra que Deus, ele deseja que nós vivamos de acordo com a sua vontade, né? Nós estamos obedecendo a palavra de Deus total. Por isso que eu coloquei essa uva doces ou azedas. Só saindo um pouquinho da história. A fruta que eu mais gosto é uva. Meu marido sabe, ele sempre compra para mim, né? Obrigada, amor. E essa semana passada, ele comprou uma caixinha de uva, e eu, chupando a uva, né? Tinha umas docinhas, né? Ai, que delícia. Aí, de repente, eu peguei uma que estava azeda. Aí eu falei, nossa, né? Como pode de um cacho ter uvas doces e uma uva azeda, né? E aquilo fez eu ficar refletindo, né? Então, eu posso fazer isso para minha vida, né? Eu sou o cacho de uvas. E aí tem alguma coisa na minha vida ou na vida dos irmãos que está doce. Por exemplo, estou servindo ao Senhor aqui, né? Estou obedecendo ao Senhor, trazendo a palavra de Deus. Isso é doce aos olhos de Deus. Mas é aquele pecadinho oculto da minha vida, né? Aquilo é uma coisa azeda, que eu preciso, né? Que Deus está me cuidando, Deus está me transformando, mas, opa, ele achou nesse cacho uma uva azeda, uma coisinha que não está agradando a ele. E Deus, ele fala assim, nossa, eu estou cuidando, né? Estou protegendo, estou instruindo ela na palavra de Deus, mas o que está acontecendo que apareceu essa uva azeda? Então, eu também não sei o que apareceu nesse cacho de uva, né? De repente, esse viticultor, né, que preparou a terra, né, para trazer aquele cachinho de uva gostoso ali no mercado, e, de repente, ele vai lá, chupa a uva azeda, né? Mas eu fiz de tudo para que desse cachos de uvas doces, né? E aí ele vai ficar decepcionado, né? A mesma coisa Deus em nossas vidas. Eu estou fazendo de tudo, né, para você. Mas você está me dando uvas doces ou azedas? Será que você está obedecendo a minha palavra em tudo que eu estou falando para você? Muitas vezes não, né? Muitas vezes eu falo por mim, porque eu estou sendo transformado de glória em glória. E eu creio que Deus deve ter falado, ok, tem uma uvinha, uma frutinha aí sua que não está me agradando. E ele nos lembra, assim, através da palavra, né? Através que nem ele usou o profeta Isaías para alertar o seu povo, né? Por quê? Porque Deus, ele nos ama tanto
assim como o pai ama o seu filho, e ele quer corrigir, né? Quando a gente fala assim, né? Eu anotei aqui, deixa eu pegar para vocês. Está escrito em Hebreus, no capítulo 12, 5 e 6. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles lhe dirigem como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, Deus, através de Isaías, estava alertando o povo de Israel, o povo de Judá, a se arrependerem dos seus pecados. Tantos pecados de idolatria, né? Todos esses que eu falei para vocês essa noite. Por quê? Porque ele ama o seu povo, né? Deus ama o povo de Israel. Deus ama nossas vidas. Então, ele está nos alertando, né? Então, Deus é o nosso Pai. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Deus. E se Deus ele está nos corrigindo, eu falo assim, né? Eu falo, ai, Deus, que dor, né? O Senhor está me corrigindo, mas por quê? Porque ele me ama. Porque ele me aceita como filho. Amém? E nessa noite, eu quero deixar essa palavra para vocês também, né, para a igreja, para que nós possamos ser transformados pelo Senhor. Né? Deus, ele nos ama e ele quer sempre o melhor para nós. E ele nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. Amém? Vocês possam fechar os seus olhos agora. Vamos orar para o Senhor, agradecer, né, pela essa palavra tão maravilhosa que Ele colocou para nossas vidas nessa noite. Eu agradeço ao Deus, porque essa palavra realmente veio de encontro ao meu coração. E Deus, Ele quer. Jesus, Ele sempre usava também, né, a parábolas para falar com o povo. E nós possamos compreender cada dia mais a palavra de Deus. Você possa confessar, né, seus pecados. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite, gratos, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra que ela é viva, ela é eficaz. É como uma faca de 2 gumes que penetra lá no fundo de nossas almas. Ó Pai, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama como filhos amados. O Senhor nos aceita como filhos. Por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra, Senhor, para que nós possamos analisar como que está sendo a nossa vida com o Senhor. Como que está o nosso devocional, a nossa busca, a nossa obediência com a Tua palavra, Deus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nosso chamado. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor chamou cada vida aqui nesta noite, Senhor Deus. Que cada um, Senhor Deus, possa realmente obedecer aquilo que o Senhor quer para a vida deles, ó Deus. Por isso, Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados. Nós queremos nos arrepender, Deus, porque assim como o Senhor colocou para o povo de Israel, para o povo de Judá, para que aquele povo se arrependesse. Senão, a Tua mão pesaria sobre eles. E nós sabemos, ó Deus, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos livrarmos de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos prendem, nós não receberemos a Tua promessa de estarmos junto ao Senhor. E isso, Senhor Deus, não existe castigo maior de não estarmos com o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, ó Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Como que